Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar em uma fonte de sabedoria que pode surpreendê-lo quando se trata de dinheiro, riqueza e investimentos. A Bíblia. Analisaremos 10 lições financeiras comprovadas deste texto antigo, não de um ponto de vista religioso, mas através da lente de um economista e investidor. Cobriremos tudo, desde os perigos da dívida e o poder da poupança, até o conceito surpreendentemente moderno de diversificação de ativos e a importância de uma mentalidade de longo prazo. Sempre que podemos, respondemos a perguntas nos comentários. As jornadas financeiras são pessoais, e os princípios que discutimos hoje podem ressoar com você de maneiras diferentes. Portanto, sinta-se à vontade para compartilhar suas próprias histórias, fazer perguntas sobre como esses conceitos se aplicam à sua vida ou oferecer suas próprias percepções. Construir uma comunidade que aprende junto é um dos melhores investimentos que todos nós podemos fazer. Vamos começar com uma das declarações financeiras mais diretas e poderosas que você pode encontrar. Provérbios, capítulo 22, versículo 7 diz: "O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta." Agora, de uma perspectiva econômica, esta é uma declaração profunda sobre a natureza da dívida. Quando você pega dinheiro emprestado, está essencialmente vendendo um pedaço da sua liberdade futura. Você está comprometendo seu trabalho futuro, seus ganhos futuros, para pagar não apenas o que pegou emprestado, mas também um valor adicional em juros. Pense desta forma: a dívida é como ser um remador no navio de outra pessoa. Você está fornecendo a energia, a força, o suor para mover a embarcação para frente, mas o credor é quem está no leme, comandando o navio. Eles definem os termos. Seu trabalho beneficia principalmente a eles até que a dívida seja totalmente paga. Essa perda de autonomia é o que o versículo quer dizer com ser um escravo. Você tem menos escolhas. Sua renda não é inteiramente sua. Uma parte já é reivindicada por outra pessoa. Agora, nem toda a dívida é criada da mesma forma no mundo das finanças. Frequentemente falamos sobre dívida boa versus dívida ruim. A dívida boa é tipicamente uma alavancagem usada para adquirir um ativo que se valorizará ou gerará renda, como uma hipoteca de uma casa ou um empréstimo para iniciar um negócio. A dívida ruim, por outro lado, é geralmente dívida de consumo com juros altos, usada para ativos que se depreciam ou para consumo, como dívida de cartão de crédito para uma viagem de férias ou uma nova televisão. O aviso da Bíblia é especialmente potente para esta última categoria, na qual você se torna escravizado para pagar por uma memória ou um objeto que está perdendo valor a cada dia. O princípio econômico central aqui é o custo de capital. A taxa de juros é o preço do credor por assumir um risco com você. Quanto maior o risco que eles percebem, maior a taxa de juros. Quando você está acorrentado por dívidas de juros altos, os juros compostos. A mesma força que pode construir fortunas trabalham ferozmente contra você. A cada mês, os juros capitalizam, o que significa que você começa a pagar juros sobre os juros. É um ciclo vicioso do qual parece impossível escapar, ilustrando perfeitamente aquele antigo conceito de servidão. Nossa segunda lição muda do que devemos para o que fazemos. Provérbios, capítulo 14, versículo 23, afirma: "Todo trabalho árduo dá lucro, mas o mero falar leva apenas à pobreza." Este é um conceito fundamental da economia, a criação de valor. Seu maior ativo financeiro, especialmente quando você está começando, é o que os economistas chamam de seu capital humano. É sua habilidade, suas competências, seu conhecimento e sua capacidade de trabalhar e produzir algo de valor. Mero falar é o equivalente a um plano de negócios sem execução. É uma ideia sem ação. Em termos econômicos,
Uma ideia não tem valor tangível até ser implementada. Você pode ter a tese de investimento ou o conceito de negócio mais brilhante do mundo, mas se não agir, se não se dedicar ao trabalho árduo, isso gera lucro zero. A riqueza não é criada no vácuo. É o resultado da aplicação de trabalho e intelecto a recursos para produzir um bem ou serviço que outra pessoa considera valioso o suficiente para pagar. Pense em um agricultor que passa o dia todo falando sobre as colheitas incríveis que vai cultivar, os preços de mercado que espera e o tempo bom que almeja. Acabará com um campo vazio. Sua conversa leva à pobreza. O agricultor que vai a campo, ara o solo, planta sementes, capina o campo e leva a colheita ao mercado é quem lucra. A diligência é a chave. Em sua própria carreira, isso significa melhorar continuamente suas habilidades, ser confiável e demonstrar produtividade. É assim que seu capital humano cresce, levando a salários mais altos e mais oportunidades. Isso nos leva diretamente à nossa terceira lição, a base de toda acumulação de riqueza: poupar e planejar com antecedência. Provérbios, capítulo 6, nos dá a famosa parábola da formiga. Diz: vá ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem comandante, nem supervisor ou governante, contudo, armazena suas provisões no verão e ajunta seu alimento na colheita. Esta não é apenas uma história bonitinha, é um modelo sofisticado para gerenciar ciclos econômicos. A formiga entende que a vida tem estações. Há um verão de abundância, quando os recursos são fartos. Em nossas vidas, isso pode ser nossos anos de maiores ganhos, uma economia em expansão ou um período de emprego estável. A formiga trabalha diligentemente durante esse tempo, não apenas para suas necessidades imediatas, mas para armazenar provisões para o inverno, um tempo de escassez. O inverno pode ser uma recessão, a perda de um emprego, uma emergência médica inesperada ou a aposentadoria. O tolo, como aponta outro provérbio, devora tudo o que tem. Ele vive de salário em salário, consumindo 100% de sua renda. A pessoa sábia, como a formiga, poupa. Esse é o princípio de pagar a si mesmo primeiro. Antes de pagar suas contas, antes de fazer suas compras, você aloca uma parte de sua renda para a poupança. Essa provisão armazenada se torna seu fundo de emergência, seu capital de investimento e sua reserva para aposentadoria. É o que permite que os juros compostos comecem a trabalhar a seu favor, em vez de contra você. Sem economias, você está perpetuamente vulnerável. Qualquer pequena perturbação pode se tornar uma grande crise, forçando-o a se endividar e colocando-o de volta na servidão sobre a qual falamos na primeira lição. A sabedoria da formiga é sobre criar uma proteção, uma margem de segurança que lhe dá estabilidade e opções, independentemente da estação econômica em que você se encontre. É a gestão proativa do seu balanço patrimonial pessoal. Então, você começou a poupar. Agora, o que fazer com esse capital? E isso nos leva à nossa quarta lição, um princípio que é a pedra angular da teoria moderna de portfólios, a diversificação. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, aconselha: reparta o que você tem por 7, e até mesmo por 8, pois você não sabe que desgraça poderá vir sobre a terra. Esta é, sem dúvida, a versão do mundo antigo de não coloque todos os ovos na mesma cesta. Pense nessa instrução: reparta o que você tem por 7, e até mesmo por 8. É incrivelmente específica. Não se trata apenas de não colocar tudo em um só lugar. Trata-se de espalhar ativamente seu capital por múltiplos e diferentes empreendimentos. Em termos modernos de investimento, isso é chamado de alocação de ativos. A desgraça que pode vir sobre a Terra é o risco. Pode ser uma quebra do mercado, o colapso de um setor, uma empresa indo à falência ou uma crise imobiliária. Você não pode prever esses eventos com certeza. Imagine que você é um investidor e coloca todo o seu dinheiro nas ações de uma única empresa. Se essa empresa disparar, você se sai fantasticamente bem. Mas se essa empresa for, digamos, a Enron no ano 2000, você perde tudo.
você está completamente exposto ao risco específico daquela única empresa. Ao espalhar seu investimento por 7 ou 8, ou em termos modernos, por diferentes ações, títulos, imóveis e talvez até commodities, você se protege. A chave aqui é que esses diferentes ativos devem, idealmente, ser não correlacionados. Isso é um jargão, mas significa apenas que eles não se movem todos na mesma direção ao mesmo tempo. Quando o mercado de ações está em baixa, talvez seus títulos estejam estáveis ou até em alta. Quando o setor imobiliário em um país está com dificuldades, talvez as ações internacionais estejam indo bem. É assim que você constrói um portfólio resiliente que pode resistir a desastres imprevistos. Você não está tentando eliminar o risco, isso é impossível, mas sim gerenciá-lo de forma inteligente para que um único ponto de falha não o aniquile. Claro, descobrir como diversificar e quais ativos escolher pode ser complexo. Isso nos leva à quinta lição: o valor de buscar conselhos. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, é cristalino. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros, eles são bem-sucedidos. Em um mundo saturado de informações, é tentador pensar que podemos resolver tudo por conta própria. Mas este versículo defende a sabedoria da colaboração e do aconselhamento especializado. Fazer planos financeiros no vácuo é incrivelmente arriscado. Você está limitado pelo seu próprio conhecimento, suas próprias experiências e seus próprios preconceitos. Todos nós temos pontos cegos. Buscar conselho de muitos conselheiros é uma estratégia de mitigação de risco. Isso não significa necessariamente contratar uma equipe inteira de consultores caros. Pode significar conversar com um planejador financeiro certificado, consultar um contador na época do imposto de renda ou pedir a um advogado para revisar seu plano de sucessão. Também significa ler livros de investidores respeitados e aprender com os sucessos e fracassos dos outros. Pense em construir uma casa. Você pode ter uma ótima visão do que deseja, mas ainda assim contrataria um arquiteto para desenhar as plantas e um engenheiro para garantir a integridade estrutural. Por quê? Porque eles têm conhecimento especializado que você não tem. Eles podem ver problemas potenciais, uma fundação fraca, um layout inadequado, que você deixaria passar completamente. Sua vida financeira é a casa que você está construindo para o seu futuro. Tentar fazer tudo sozinho, sem conselho, é como tentar despejar a fundação sem verificar se o terreno é estável. Este princípio protege você de sua própria ignorância. Um bom conselheiro pode desafiar suas suposições, apresentar opções que você não sabia que existiam e ajudá-lo a evitar armadilhas comuns. O custo de um bom conselho é quase sempre menor que o custo de um grande erro financeiro cometido isoladamente. Seu plano é simplesmente mais robusto, mais resiliente e mais propenso a ter sucesso quando foi avaliado por outros com experiência relevante. Agora, enquanto estamos no assunto de evitar armadilhas, vamos abordar nossa sexta lição: o perigo dos esquemas de enriquecimento rápido. Provérbios, capítulo 13, versículo 11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Este é um aviso atemporal contra o fascínio sedutor do dinheiro fácil. Ele contrasta dois métodos de criação de riqueza: o rápido e frágil versus o lento e constante. Dinheiro ganho com desonestidade aqui pode ser interpretado de forma ampla. Pode significar dinheiro de golpes e fraudes, mas também se aplica a frenesis especulativos e empreendimentos de altíssimo risco que prometem retornos astronômicos da noite para o dia. Pense em golpes de criptomoedas, esquemas de pump and dump com ações de baixo valor, ou esquemas de marketing multinível que dependem mais de recrutamento do que da venda de produtos. Essas coisas muitas vezes parecem boas demais para ser verdade, porque são. O dinheiro que vem delas, se é que vem, muitas vezes diminui com a mesma rapidez.
porque é construído sobre uma base de areia, não de valor real. A segunda parte do versículo nos dá a alternativa. Quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esta é a filosofia do investidor de longo prazo. É a formiga da nossa lição anterior. É a magia da poupança consistente e do investimento disciplinado, permitindo que os juros compostos façam sua mágica lenta e poderosa ao longo de décadas. Construir riqueza real e sustentável é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Trata-se de comprar ativos valiosos e mantê-los, reinvestir os dividendos e deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Em finanças, existe uma lei inquebrável. Risco e retorno estão relacionados. Se alguém lhe oferece um retorno potencial muito alto, essa pessoa está, admita ou não, pedindo que você assuma um nível de risco muito alto. O desejo de enriquecer rapidamente muitas vezes turva o julgamento, fazendo com que as pessoas ignorem essa lei fundamental. Elas assumem riscos enormes e não calculados. Como adverte Provérbios 28, não sabem que a pobreza os espera. O caminho lento e metódico não é glamouroso, mas é o que provou construir riqueza duradoura. Isso nos leva a uma lição que pode parecer contraintuitiva de uma perspectiva puramente financeira: o princípio da generosidade. Provérbios, capítulo 11, versículo 24, apresenta um paradoxo. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas se multiplicarem. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Como pode o ato de dar dinheiro levar a ganhar mais? De uma perspectiva estéril de planilha econômica, não faz sentido. Uma despesa é uma despesa, mas finanças não são apenas números, são também sobre comportamento humano e psicologia. Primeiro, a generosidade pode mudar fundamentalmente sua relação com o dinheiro. Quando você se apega a cada centavo com o punho cerrado, quando você retém o que deveria dar, o dinheiro o possui. Isso cria uma mentalidade de escassez e medo. A generosidade, por outro lado, fomenta uma mentalidade de abundância. Ajuda você a ver o dinheiro como uma ferramenta para ser usada para o bem, não como um tesouro a ser acumulado. Essa mentalidade mais saudável pode levar a decisões financeiras melhores e menos motivadas pelo medo. Segundo, em um nível mais prático, a generosidade constrói o que os economistas chamam de capital social. Sua reputação, seus relacionamentos e a confiança que você constrói em sua comunidade são ativos intangíveis, mas têm valor econômico real. Uma pessoa generosa é frequentemente vista como confiável e respeitável. Isso pode levar a oportunidades de negócios imprevistas, parcerias e uma forte rede de apoio que pode ajudá-lo em tempos de dificuldade. Pense nisso como investir em sua comunidade e em seus relacionamentos. Os retornos nem sempre são imediatos ou diretos, mas são reais. O versículo de Lucas, capítulo 6, deem e lhe será dado, reforça essa ideia de circulação. Uma economia saudável e uma vida financeira pessoal saudável envolve fluxo. O dinheiro que é acumulado estagna. O dinheiro que circula, através de gastos, investimentos e doações, cria atividade e oportunidade. A generosidade faz parte desse fluxo saudável. Ela previne a doença psicológica da ganância e constrói uma vida rica de maneiras que vão muito além de um extrato bancário. À medida que você constrói riqueza, o foco naturalmente se desloca para o longo prazo. Esta é a nossa 8ª lição, a importância de deixar uma herança. Provérbios, capítulo 13, versículo 22, diz: "O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos." Isso não se trata apenas de passar dinheiro, trata-se de adotar um horizonte de tempo multigeracional para o seu planejamento financeiro. Esta é uma mudança profunda de perspectiva. A maioria das pessoas planeja para a própria aposentadoria, que pode ter um horizonte de 20 ou 30 anos. Este versículo o desafia a pensar além da sua própria vida.
Filhos de seus filhos significa que você deve tomar decisões financeiras hoje que ainda estarão dando frutos daqui a 40, 60 ou até 80 anos. Isso força a se concentrar em estratégias verdadeiramente de longo prazo e sustentáveis. Você não está apenas construindo riqueza para si mesmo, está construindo um legado. Isso envolve passos muito práticos. Significa ter um testamento ou um fundo fiduciário, trust. Significa considerar coisas como seguro de vida. Significa escolher investimentos projetados para um crescimento estável e de longo prazo, em vez de ganhos especulativos de curto prazo. Mas talvez o mais importante, significa transmitir sabedoria financeira, não apenas ativos financeiros. Uma herança de dinheiro dada a filhos que não foram ensinados a gerenciá-la é frequentemente desperdiçada rapidamente. A maior herança que você pode deixar é a educação financeira. Pensar em termos multigeracionais também muda a forma como você vê seus ativos. E uma casa de família não é apenas um lugar para morar. É um ativo potencial para a próxima geração. Um negócio de sucesso não é apenas uma fonte de renda. É um legado que pode sustentar seus netos. Essa visão de longo prazo incentiva a prudência, a responsabilidade e o foco na construção de coisas que duram. Agora, um conselho tático muito específico que é surpreendentemente comum no livro de Provérbios. Esta é a nossa 9ª lição, a armadilha de ser fiador de empréstimos para outros. Provérbios, capítulo 22, versículos 26 e 27, adverte: não seja como um daqueles que, com um aperto de mãos, se comprometem e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que arriscar que lhe tomem até a cama em que você dorme? Do ponto de vista financeiro moderno, este é um aviso incrivelmente sagaz. Quando você é fiador de um empréstimo para alguém, seja para um carro, um apartamento ou um empréstimo pessoal, você não está apenas sendo um amigo prestativo. Você está se tornando 100% legalmente responsável por toda a dívida se o devedor principal não pagar. O banco agora vê você e o devedor como a mesma entidade. Se ele atrasar um pagamento, isso prejudica seu score de crédito. Se ele der um calote total, o credor virá atrás de você pelo valor total. Pense no perfil de risco-recompensa desta transação. Qual é o seu potencial de ganho? 0. Você não obtém nenhum benefício do empréstimo. Você não fica com o carro ou o apartamento. Qual é o seu potencial de perda? 100% do valor do empréstimo, mais juros, mais danos à sua própria reputação financeira. Você está assumindo um risco enorme e não compensado. É um dos piores arranjos financeiros em que você pode entrar. A linguagem da Bíblia é dura. Lhe tomem até a cama em que você dorme. Isso não é um exagero. Se você não puder cobrir a dívida da qual foi fiador, os credores podem e irão atrás de seus ativos para reaver o dinheiro. Este único ato de bondade equivocada pode desfazer anos de seu próprio planejamento financeiro cuidadoso, trabalho diligente e poupança. É um lembrete de que boas intenções não anulam maus contratos financeiros. Proteja sua própria casa financeira primeiro. Finalmente chegamos à nossa 10ª e talvez mais profunda lição, que sustenta todas as outras, a sabedoria do contentamento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10, contém a famosa frase: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o contexto é fundamental. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O objetivo não é apenas ser piedoso. O grande lucro vem da combinação com o contentamento. Em economia e psicologia, existe um conceito chamado esteira hedônica. Ele descreve nossa tendência como seres humanos de nos adaptarmos a novas circunstâncias, sejam boas ou ruins, e retornarmos a um nível básico de felicidade. Você recebe um grande aumento e fica eufórico por algumas semanas, mas logo esse novo salário se torna seu novo normal e você começa a querer mais. Você compra uma casa maior e é emocionante no início, mas logo é apenas sua casa.
você está sempre correndo atrás da próxima coisa para obter aquele impulso temporário de felicidade. Contentamento é o ato de sair dessa esteira. É a capacidade de dizer, eu tenho o suficiente. Isso não é um argumento para preguiça ou falta de ambição. É um argumento contra a busca interminável e sem alegria por mais, apenas por buscar. Quando você está contente, pode tomar decisões financeiras a partir de um lugar de lógica e paz, não de um lugar de ganância, inveja ou medo. A ganância faz você correr atrás de esquemas de enriquecimento rápido. O medo faz você vender em pânico no fundo de uma crise de mercado. A inveja faz você se endividar para comprar coisas que não pode pagar, apenas para acompanhar seus vizinhos. O contentamento é a âncora psicológica que permite que você se mantenha firme em seu plano financeiro de longo prazo. Ele permite que você poupe diligentemente, invista pacientemente, doe generosamente e evite riscos tolos, porque sua felicidade não está atrelada ao próximo real. É o alicerce mental sobre o qual uma vida verdadeiramente rica, uma vida de liberdade financeira e paz de espírito é construída. É verdadeiramente um grande lucro.